Boa noite, então. Vou espelhar minha tela aqui para a gente começar a nossa última aula da semana. Pronto. Espelhou para vocês? Sim. Sim? Então tá. Bom, hoje a gente vai falar então de estampagem, tá, gente? Como o dobramento não deixa de ser um tipo de estampagem, a gente vai falar sobre estampagem antes de entrar nos outros processos, né? O dobramento tem características bem parecidas com a estampagem que nós vimos, e aí depois sim a gente vai falar de extrusão, trefilação nessa ordem, porque, por exemplo, extrusão e trefilação têm características próprias e bem parecidas, tá? Diferente de estampagem e dobramento. Bom, vamos lá então. Deixa eu fechar minha tela aqui. A estampagem, né, também conhecida como embutimento, é um processo no qual, a partir de uma chapa plana, se obtém peças, né, nas mais diversas formas e nos mais diversos campos da indústria. A deformação nesse processo ocorre por compressão direta, né? Então, eu vou ter o contato da ferramenta com a matéria-prima, a chapa, né? Que em estampagem a gente vai chamar de blank. Alguns exemplos de peças estampadas, só deixa eu aceitar o colega, Pedro. Automóveis, lataria em geral, né, de carros, são feitos a partir da estampagem, tá? Fuselagem é feita a partir de estampagem. Alguns utensílios domésticos, né, como panelas, taças, pia, essas pias de cozinha padronizada, tá? De material com alumínio, copos. Alguns eletrodomésticos também, né? Os painéis das geladeiras são feitos por estampagem e também, né? A caixa inteira ali da máquina de lavar também é feito por estampagem, tá? Então, estampagem é um processo relativamente simples, né? E é usado em vários setores aí da indústria. As operações de conformação plástica da peça são sempre feitas a partir de um pedaço de chapa cortada, né? Que se pode denominar de disco ou esboço, mas o mais comum, né? Em estampagem, aquilo que a gente chamava nos outros processos de chapa, a gente chama de blank, tá? Porque diferente da chapa, o blank, quando a gente faz a estampagem, a gente já tem, né, tamanhos ali pré-definidos para fazer a chapa, para que não sobre muito material, né? Porque toda estampagem vai ter posteriormente, né, a usinagem das extremidades, né? E quanto maior a chapa que eu estou usando, se a minha estampagem não vai utilizar toda aquela área de chapa, né, vai ter muito material jogado fora. Então, eu tento dimensionar, né, a chapa que vai ser estampada, eu vou chamar de blank, né, para ter um menor desperdício de material possível. Os processos de conformação plástica de chapas podem ser inicialmente classificados em dois grupos: estampagem profunda ou embutimento, tá? E estiramento, né? Depois eu tenho a conformação em geral, né? Existe um limite de estampagem quando ela é considerada conformação geral, que é quando eu tenho pequenas deformações plásticas, ou estampagem profunda, que a gente pode chamar de embutimento também, tá? Que são aquelas que eu vou ter uma relação, né, de deformação plástica maior. Então, por exemplo, uma chapa que eu quero fazer algum perfil em alto relevo, né, mas sem uma profundidade muito alta, eu vou chamar de conformação geral. Um copo metálico, né, esse eu já vou chamar de embutimento profundo, porque as reentrâncias que eu vou fazer no meu copo ali, a profundidade de embutimento, ela é considerável. O grupo de estampagem profunda é constituído pelos seguintes processos, né? Estampagem, reestampagem de copos, embalagens, né? Estampagem de caixas, conformação rasa com estampagem, reestampagem de painéis, tá? Esses são alguns exemplos de estampagem, reestampagem reversa, tá? Por que tem esses nomes? Todos são processos de
estampa, tá? Mas a estampagem em si é quando eu tenho a conformação, né? Tem a deformação plástica, né? Com esta característica, eu vou ter uma geometria, né? Uma única profundidade. Reparem que eu tenho esta altura aqui, né? Esta profundidade. Quando eu chamo de reestampagem, é porque eu não posso fazer em um único passe. Eu tenho que fazer, no mínimo, 2 passes, porque eu tenho 2 profundidades. Reparem essa figura do meio aqui, que eu tenho uma reestampagem, né? Primeiro eu tenho que fazer a estampagem mais profunda aqui, com uma profundidade, né? E depois eu vou fazer em outro passe posterior a outra profundidade. Não tem como eu fazer em um único passe, tá? Então, estampagem única é só quando eu tenho uma profundidade. Quando eu tenho diferentes profundidades no meu perfil ali, eu vou chamar de reestampagem, tá? Existem estampagens que são feitas em mais de um passe. Aí não está correlacionado à profundidade, mas sim ao material, tá? Dependendo do material, se ele tiver uma resistência mecânica mais alta, ou se a espessura da minha chapa for maior, às vezes eu não consigo fazer em um único passe. Eu faço em 2 passes, mas o produto final vai ter uma profundidade apenas. E reestampagem reversa, tá? É quando eu quero fazer, tenho também uma profundidade ali, tá? Mas ela é como se fosse côncava na peça, tá? Ela não vai ter a largura total da minha peça, vai ser uma estampagem no meio ou em um canto, tá? Não vai pegar toda a superfície da minha peça. Vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Reparem nas cores, tá, pessoal? Que a gente vai falar sobre as cores, tá? Aonde vai ficando vermelho é onde eu tenho maior deformação plástica, tá? Esse ensaio aí é feito se analisando as temperaturas, tá? Para eu perceber, então, aonde acontece as maiores deformações plásticas. Então, reparem que ela acontece aqui, ó, nos cantos inferiores e nos cantos superiores. Aonde está em azul, praticamente não acontece nenhuma deformação plástica, tá? Então a gente tem que se preocupar sempre com aqueles pontos, né, em que eu tenho maior deformação. Em peças, né, com maior tecnologia, por exemplo, carcaças de carros ou peças, né, que de certa forma põem em risco atividade humana, é normal se fazer testes, tá, de temperatura para ver os pontos, né, que podem ser fragilizados devido à deformação. Depois ele repete rapidinho, ó. Reparem que são os 2 cantos inferiores e os 2 cantos superiores, né, que sofrem maior, então, deformação plástica ali. Aí depois ele dá um zoom ali, mas, né, de longe a gente consegue enxergar e também enxergar os pontos, né, que praticamente não sofrem nenhuma deformação. Os processos do grupo de conformação geral, né, ao contrário do anterior, que é o grupo de embutimento profundo, né, utilizam ferramentas acionadas por prensas. Podem ser realizados em prensas, né, viradeiras, rolos de conformação ou outros tipos mais específicos de máquina, né, e ferramentas de conformação. Os tipos de processos pertencentes a este grupo, conformação geral, né? Eu tenho o dobramento, o flangeamento, o rebordamento, enrolamento parcial ou total, né? Nervoamento, estanqueamento, tá? Posso ter o abaloamento apenas, entre outros, tá? São, então, conformações que eu não tenho, né, uma deformação plástica que atue de forma tão intensa na profundidade da minha peça final, tá? Então, aqui eu tenho algumas imagens só para mostrar o nome de cada, né, conformação geral. O dobramento foi o que a gente já viu, né, que nada mais é que conformar uma peça com um grau mínimo, né, de dobramento. Posso ter o flangeamento,
de furo, né, que é bem comum, por exemplo, em tubulações, ou o reto, tá? O rebordamento nada mais é, né, que um dobramento, só que ele tem como característica, né, a parte externa ter contato ou aproximação, né, da parte interna. Reparem que eu não vou só dobrar, né? O dobramento eu deixo um ângulo mínimo aqui de dobramento, enquanto rebordamento, esse ângulo vai ser praticamente zero. Às vezes não encosta, fica só uma tirinha, tá? Mas este ângulo é muito pequeno, é praticamente zero, tá? O enrolamento, que aí pode ser parcial ou total, né? O nervuramento, o estaqueamento, corrugamento, tá? Abaloamento, pregueamento e conformação de tubos, tá? Pode ser dobramento ou expansão, tá? Então, cada um tem um nome, mas são todos os tipos de conformação geral. No processos, são classificados no grupo de conformação geral, né? Estão sempre presentes na zona de deformação da peça. Esforços de flexão, tá? Que dobram aquela região a ser deformada, criando tensões de tração numa superfície com pressão na outra, né? A gente viu lá sobre o dobramento. Então, por exemplo, naquele vídeo que a gente viu, a gente vai ter zonas, né? Os cantos inferiores ali, né? Onde sofre maior conformação, desculpa, nas regiões internas sofre o que a gente viu lá no dobramento, conformação, enquanto na região externa ali sofre tração. Nos dois cantos superiores lá também, né? Nos menores ângulos compressão e nos maiores ângulos tração. Deixa eu aceitar o colega. Na estampagem profunda, estão associados, né, os esforços típicos desse processo. Os esforços caracterizam os processos de conformação em geral, tá? Então, eu tenho os mesmos esforços, né, de flexão, tração e compressão nos tipos de estampagem. Nesse processo, né, verifica-se, então, a ação de um dispositivo de ferramenta denominado prensa, né? Prensa de chapas ou sujeitador. Desculpa. Né? Surgindo sempre, então, esforços adicionais ali na minha chapa, no meu blank. Os esforços que surgem nas operações de conformação são de natureza complexa, né? E variam de acordo com a operação, né? A gente sempre estuda os esforços de maneira separada, ou flexão, ou compressão, ou tração, tá? Quando eu estou fazendo a estampagem, eu tenho esforços combinados, então na mesma área pode sofrer flexão e compressão, ou flexão e tração, tá? Então é difícil de prever o que tipo de esforço que vai acontecer naquela zona, porque é bem comum eu ter, né, esforços complexos, combinação de diferentes esforços. Quando a gente tem esforços, né, isolados, a gente consegue caracterizar. Ó, tração, normalmente eu tenho o quê? Né? O início de trincas, rachaduras, compressão. Né? Compressão, eu tenho o enrugamento, né, do material. Flexão, tá? Flexão, na parte que está flexionado, embaixo acontece compressão, e em cima tração. Quando eu tenho esforços combinados, é difícil de caracterizar, justamente, né? Porque eu não sei qual é o esforço que está em maior atuação. Se é compressão, se é flexão, se é cisalhamento. Não sei o que foi que eu falei. Mecânica, né, da estampagem profunda. As condições de estampagem são típicas, né, quando se parte de um blank e se atinge a forma final de um copo, tá? A gente chama de copo a geometria que parece um copo, tá, gente? Não é que o produto em si seja um copo, mas existem várias peças mecânicas que têm a forma de um copo, tá? Praticamente todas essas peças ou elementos mecânicos que têm a forma de um copo é feito por estampagem, tá? O blank, por meio da ação de um pulsão na sua região central, deforma-se em
direção, né, à concavidade da matriz, porque eu vou ter uma matriz, meu blank no meio e o meu pulsão em cima, tá? Ao mesmo tempo em que a aba ou flange, ou seja, a parte onde não atua pulsão, mas somente, né, o sujeitador movimenta-se em direção à cavidade. Então, o meu pulsão ele vai tender a entrar na minha matriz, né, e ir deformando então o meu blank. Na região da aba, ocorre uma redução gradativa da circunferência do disco, à medida que sua região central, né, penetra na cavidade da matriz. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho um diâmetro de Planck e conforme, né, o pulsão vai penetrando na matriz, esse meu Planck vai diminuindo de diâmetro, né, porque ele está, então, entrando na minha matriz. Isso acontece de forma gradativa. Nessa região, atuam esforços na direção, né, das tangentes dos círculos. Então, eu tenho um Planck com um determinado diâmetro, eu vou ter sempre um copo com um diâmetro significativamente menor, tá? Para evitar o enrugamento, né, da chapa, aplica-se uma tensão de compressão através do sujeitador, né, ou do pulsão, denominado pressão de sujeição, tá? Para que naqueles pontos onde acontece compressão, eu não tenha o enrugamento característico da compressão, tá? Então, esse é a estampagem de um copo, né? Eu tenho aqui o meu blank já deformado, o meu pulsão e a minha matriz, tá? Então, os pontos de maior conformação, os pontos B aqui em cima e os pontos D aqui embaixo. Existem equações, tá? Para a gente determinar, então, o blank, tá? Claro que se a gente pegar uma chapa bem grande e botar lá na minha matriz, a gente sabe que ele vai conseguir formar todo o copo, tá? Só que vai sobrar muito material. Então, a gente sempre tenta calcular, né, o blank necessário para cada copo, para não ter, então, desperdício de material, tá? Então, eu vou pedir para vocês anotarem essa equação aí, ó. D é igual a raiz quadrada de D ao quadrado mais 4 vezes D vezes H, tá? Esse D maiúsculo é o diâmetro do blank, ou seja, o diâmetro da chapa que eu vou precisar para fazer, então, a estampagem do meu copo. Então, vou pedir para vocês anotarem essa equação aí. Então, D maiúsculo é o diâmetro do blank, D minúsculo vai ser o diâmetro do copo, né, da minha peça, e H é a altura do meu copo.
Copiado? Também deu. Deu. O correto dimensionamento do blank, né, deve ser prever, então, o maior aproveitamento possível da chapa. Então, eu dimensiono, né, o blank, ou seja, a chapa necessária para fazer a minha estampagem. Existem outras equações, tá, gente? Por exemplo, essa aqui é uma geometria, ó, bem mais difícil, né? Então, existem programas que determinam a equação, tá? Porque vai acontecer uma deformação. Quanto mais profunda essa deformação, maior tem que ser a minha chapa. E é difícil prever o tamanho da chapa, tá? Do blank antes da estampagem. Mas existem programas que se bota lá, tá? As dimensões final da peça e elas montam uma equação ou dão direto o tamanho do blank que precisa para estampar aquela peça, tá? Cada geometria tem essa equação, tá? E é difícil montar essa equação, tá? Mas as geometrias mais simples, como o copo, que é a geometria mais feita em estampagem, tem aquela equação lá pronta, tá? Então, a ideia é ter essa noção da dimensão do blank que eu vou usar, né? Para aproveitar a minha chapa ao máximo, né? Porque se eu pegar uma chapa e fazer estampagem bem no meio, vai dar certo o meu copo. Mas aí, né, eu não consigo fazer outros copos daquela mesma chapa. Então, eu tento fazer o aproveitamento de área dela. Sobre as máquinas de estampagem. As máquinas de estampagem para trabalhos com chapas são de diversos tipos, né? E algumas operações podem ser feitas em mais, né, de um tipo de máquina. A classificação dessas máquinas é o seguinte: eu tenho máquinas de movimento retilíneo alternativo, né, que são as prensas excêntricas, prensas de fricção, prensas hidráulicas, prensas de ar comprimido, de guilhotina ou viradeiras. Tenho as máquinas de movimento giratório contínuo, né, que são laminadoras, perfiladoras, curvadoras e outros tipos, né, de conformação geral também. Os tipos de máquinas mais importantes são as prensas mecânicas e hidráulicas para esse tipo de conformação, tá? Essas podem ter ou não dispositivos de alimentação automática das tiras cortadas, ou seja, das chapas, tá? Tem algumas que já tem ali aonde botar as chapas e ela faz o recolhimento para onde vai acontecer a estampagem, outras são manual, tá? A seleção do tipo de máquina, ela vai depender, né, da forma, da dimensão da minha peça e da quantidade de peças que eu tenho, tá? As prensas mecânicas de efeito simples são aquelas que funcionam com um único carro acionado por um eixo excêntrico, utilizando a energia mecânica acumulada em um volante, tá? Tem algumas que eu consigo, então, ir adaptando as minhas diferentes matrizes. Eu tenho uma prensa ou mecânica hidráulica como um todo e eu consigo, então, adaptar uma matriz diferente da outra, né? Claro que cada matriz tem que ter o seu pulsão, né, respectivo. O pulsão ele vai ter então a forma, né, inversa da minha matriz para um acoplar o outro. Então eu posso trocar esses dois pares, né, de ferramentas e matriz e ir fazendo diferentes produtos. Algumas prensas, né, quando eu tenho um produto que eu produzo em massa muito, né, eu não tenho necessidade de ter um equipamento adaptável. Eu posso comprar ele com uma única geometria, porque, né, vai ter o retorno desse valor investido, porque eu tenho produção em massa. Quando eu produzo diferentes tipos de peças, né, e não muito de um único produto, vale a pena investir, então, nessas adaptáveis. Aí tudo depende, né, da minha produção, do meu tipo de peça. As prensas hidráulicas, mais usadas para estampagem profunda, podem ser de simples ou de duplo e triplo efeito. Apoiam-se, né, nos princípios da aerodinâmica e são acionados por sistemas hidráulicos constituídos de bombas. Ferramentas de estampagem. O disco ou esboço, ou que a gente chama de blank, né, que se deseja embutir, é colocado sobre um sujeitador, ou prensas chapas, o qual prende a chapa pela parte externa, tá? O conjunto pulsão está fixado no porta-pulsão
e o conjunto é fixado na parte móvel da prensa, tá? É o pulsão que vai fazer o movimento retilíneo. Deixa o Pedro entrar de novo, tá? A matriz, ela é sempre fixa. A matriz, né, é fixada na base de forma fixa, que por sua vez é fixada na mesa de prensa. A máquina de conformação é uma prensa excêntrica, né, para que as peças pouco profundas ou prensas hidráulicas para embutimentos mais profundos, tá? Então eu tenho um exemplo de uma prensa que vai fazer também a geometria de um copo, né? Vou ter aqui D a minha peça, meu disco, meu blank, né? Número 1, suporte do meu pulsão, tá? Ele que vai fazer o movimento retilíneo. 2 é o meu pulsão propriamente, né? Ele vai ter sempre então a geometria inversa da minha matriz, né? O meu pulsão precisa adentrar a matriz. 4, então, a minha matriz. 5, suporte da matriz, né? Que a gente chama de mesa. Depois eu tenho o meu disco. E depois de estampado, esse disco vai se formar, então, no meu copo, tá? Ou pode ser reestampado, fazer diferentes profundidades nesse meu copo, tá? Posso pegar esse meu disco, né? E passar para uma nova prensa e fazer reestampagem, né? Ou trocar ali a minha matriz e meu pulsão. Normalmente faço em outra, né? Prensa, posso fazer diferentes níveis de profundidade. Os materiais para as ferramentas de estampagem são selecionados em função de alguns fatores, tá? Tamanho e tipo da ferramenta, temperatura de trabalho, né? Quanto maior é a minha temperatura de trabalho, né? Menos robusto ou menos resistentes podem ser as ferramentas, né? Porque o meu material, quando trabalhado a quente, ele tem uma maior ductilidade, diminui a resistência mecânica, então fica mais fácil de trabalhar. Eu não preciso de esforços, né, de potências tão grandes de equipamento. Os dois componentes mais importantes, né, da ferramenta são o pulsão e a matriz, né? Dependendo do tipo do processo, as solicitações mecânicas podem ser de desgaste, choque e de fadiga, tá? Então pensem na matriz. Diferentes pontos da matriz, né, sofrem esforços, né? Os cantos da matriz podem sofrer pequenos choques, né? Principalmente o primeiro canto da matriz é o que sofre maior desgaste e maior chance de choques, né? Porque vai ter ele o primeiro contato da minha chapa com o canto da minha matriz, tá? Esses cantos normalmente são arredondados, porque se eu tenho cantos muito agudos, existe então a chance, né, da ruptura dos cantos e deformação da minha peça. Então, em ferramentas, tanto o pulsão quanto a matriz, eu sempre evito os cantos vivos, né? Porque vai ser pontos frágeis, tensionados justamente por ter um ângulo muito pequeno ali. Classificação dos produtos estampados. A classificação é muito simples, né? E se baseia na forma que a peça vai ter. Os materiais metálicos de uso mais comuns nas chapas são os aços de baixo carbono, né, para evitar operações de estampagem profunda, e devem possuir características de elevada conformabilidade plástica. Tá? Eu não consigo fazer a estampagem de materiais, né, por exemplo, com alto carbono. É impossível. Normalmente é baixo carbono e, dependendo da geometria, médio carbono. Tá? E também não consigo fazer estampagem de espessuras, né, muito grandes. Normalmente baixo carbono e espessuras de chapas, né, pequenas, porque senão eu não consigo fazer a deformação plástica, a ruptura. O latão, né? Latão nada mais é que uma liga de cobre e zinco, é o material que apresenta um dos maiores índices de estampabilidade, tá? É o material que tem uma resistência interessante e também tem uma fácil conformabilidade. Então, um dos materiais mais utilizados na estampa é o latão. O cobre, o alumínio e o zinco também, né? E outros não metais. O alumínio, por exemplo, é muito feito às pias de cozinha, tá? Podem também ser submetidos com facilidade
por terem resistências mecânicas menores, né, comparados a outros metais, então também são bastante utilizados na estampagem. Existem alguns defeitos característicos da estampagem. Tá? Os principais defeitos encontrados em peças estampadas, né, embutidas, eles se criam, então, né, devido a defeitos pré-existentes na chapa. Tá? Então, às vezes, eu tenho uma chapa com alguns defeitos, tá? Aqueles vazios que a gente já conversou, que é um vazio que vem, né, lá da fundição quando a chapa é feita e a gente só consegue perceber quando ela está sendo conformada, tá? Então, as características microestruturais, as características microestruturais, né, da peça final vai dependendo da qualidade da minha chapa. Em alguns processos, né, eu não levo isso tão em conta porque eu tenho trabalho térmico. Na estampagem, eu tenho mais trabalho mecânico. Então, né, os defeitos, eles carregam desde a origem das chapas. Deixa eu calcular. Aceitar o David aqui. Os principais defeitos em peças embutidas, né, as causas e recomendações para sua prevenção são as seguintes, né? Se encontra normalmente pregas, furos alongados, tá? Estrias, diferenças de espessuras na lateral da chapa, tá? E o rompimento do fundo da peça, tá? Os cantos que sofrem maior esforço são os dois cantos internos do copo e os dois cantos inferiores e os dois cantos superiores. Então, se eu tenho uma chapa que já não tem uma boa tolerância dimensional, eu tenho partes um pouco mais espessas que o outro, tá? Eu vou calcular uma determinada espessura para fazer aquela peça. Se a parte de um canto, seja inferior ou superior, cair bem na parte do blank, que já tem uma espessura menor, existe uma grande probabilidade, né, de então acontecer o rompimento da minha peça. Então, uma tolerância dimensional adequada do blank, tá, vai me ditar se o meu processo vai funcionar ou não, tá? Sobre as propriedades dos produtos estampados. Como o processo de estampagem é realizado normalmente a frio, tá? É bem difícil a quente, na região de formação plástica da peça, ocorre uma elevada resistência mecânica, que é o quê? O encruamento. Sempre que eu faço a deformação plástica a frio, seja um dobramento, uma flexão, tá? Sempre que eu faço uma deformação plástica a frio, naquela região onde eu deformei, onde eu dobrei, acontece o quê? O encruamento. O encruamento é uma alteração na microestrutura ali do material e faz com que aquela região encruada tenha uma resistência mecânica maior, tá? Na região, a peça apresentará, então, uma resistência mecânica maior que o resto, né, da peça. Então, é bem comum se fazer o recozimento da peça, né? Normalmente, a gente aumenta a resistência mecânica de metais com tratamentos térmicos, mas também podemos aumentar a resistência mecânica de um metal com o encruamento, né? Com a deformação plástica. Se essa diferença de resistência mecânica dos cantos de um copo para as partes lineares não é interessante. Então, é comum se fazer o recozimento das peças, né? Naqueles materiais que têm maior resistência mecânica ou sofrem maior encruamento. Recozimento nada mais é que aquecer a peça, tá? E deixá-la esfriar ao ambiente, tá? Então, aquela parte que está encruada, quando aquece, ela perde o encruamento e quando se resfria, a peça vai ter toda a resistência mecânica igual, não mais os cantos mais resistentes que as partes lineares, tá? Convém destacar que é muito comum na concepção de peças grandes, né, painéis, coberturas, a utilização de perfis conformados de chapa, ou nervuras ou rebaixos da própria peça, ou aumento da rigidez. O controle das propriedades mecânicas das peças estampadas não é um procedimento rotineiro, tá? Sendo o controle de defeitos procedimento mais habitual. Então, como eu não tenho grandes profundidades, né? Eu não faço
esse cuidado só em peças muito específicas de aonde acontece o encruamento, essa diferença de resistência mecânica. Mas eu tenho que fazer o controle visual, tá, gente? Porque a gente pega uma chapa, se ela tem defeitos internos, a gente não enxerga na chapa pronta. É depois da deformação que fica nítido esses defeitos. Então, eu tenho que fazer essa verificação depois da peça, tá? Porque os defeitos mais internos a gente vai enxergar só depois, né, da estampagem. Vou mostrar um outro vídeo para vocês aqui. Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Peraí, foi o vídeo. Outro vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui. De estampagem. Só um minutinho. São muitos vídeos. Tubo ou vareta. Deve ser igual ou menor do que o diâmetro. Tá certinho. Deixa eu botar de novo. Esse mesmo. Sobre estampagem de carros, esse, tá? Atenção! Começa agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Esses são os produtos da laminação que foram cortados, dobrados e estampados. Esses produtos podem ainda passar por outras etapas, como a usinagem, a rebitagem e a soldagem. Quer dizer, várias operações estão envolvidas na fabricação de um só produto. Produtos intermediários, como as chapas laminadas, são usados na fabricação de peças de automóveis, aparelhos eletrônicos e em mecânica em geral. Para que a chapa fique com o seu formato desejado, ela precisa passar por um processo de conformação mecânica que determina o seu formato final, a estampagem. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a estampagem, vai ver quais são as prensas usadas na estampagem e vai conhecer os tipos de estampagem. Os processos de fabricação estão ligados uns aos outros. Com as nossas teleaulas, acontece a mesma coisa. Uma sempre depende da outra. Agora, para você não bobear, fique ligado que a de hoje está começando agora. Por favor, você sabe o que é estampagem? Eu acho que estampagem é coisa de tecido, não é? É um desenho colocado numa... em camiseta, que faz em roupa, em cartaz, alguma coisa assim. tem a ver com tecido, né? É isso aí, quando a gente fala em estampa, normalmente o que vem à cabeça é estampa de tecido. Mas atrás dessa palavra tem muito mais coisa. Estampagem. Processo industrial de imprimir formas, letras ou figuras sobre papel, plástico ou metal, servindo-se de molde ou matriz e obtendo-se cópias isoladas por repetições sucessivas. Sou Ananias. Bom, cara, olha só que interessante a estampa da minha camiseta. É interessante mesmo. Mas a estampagem que interessa para a gente é um pouco diferente dessa. É um processo de conformação mecânica, geralmente realizado a frio.
A chapa plana é submetida a transformações e ganha uma nova forma geométrica. Bom, isso daí deve ter a ver com alguma propriedade mecânica dos metais, né? É isso aí, Caio. As operações básicas de estampagem, como o corte, o dobramento e a estampagem profunda, são possíveis por causa da plasticidade dos metais. Oi, por favor, você consegue alterar a forma dessa chapa aqui? Deixa eu tentar. É isso aí, dá para alterar a forma dessa chapa aqui por causa da plasticidade do material. Mas você tem que saber que não são todos os materiais que têm plasticidade que podem passar pela operação da estampagem. Na estampagem são usadas chapas metálicas feitas com ligas de aço de baixo carbono, aços inoxidáveis, ligas de alumínio manganês, alumínio magnésio e latão 7030, que tem um dos melhores índices de estampabilidade entre os metais. O latão 7030 é uma liga com 70% de cobre e 30% de zinco. Os catálogos dos fabricantes das chapas são muito importantes para a gente conhecer a composição química do metal e suas propriedades mecânicas, como a dureza e a resistência à tração. Na estampagem, todos esses itens são muito importantes para a gente conhecer a qualidade da chapa. Outra informação importante que o catálogo do fabricante mostra pra gente são as especificações das dimensões das chapas, para que a gente utilize o material da maneira mais econômica possível. O ideal é ficar com a menor quantidade possível de sobras e retalhos que não serão aproveitados. Para isso, a gente tem que analisar bem a distribuição das peças. As operações de estampagem são realizadas por meio de prensas mecânicas ou hidráulicas. As prensas podem ou não serem dotadas de dispositivos automáticos de alimentação, de chapas, tiras cortadas ou bobinas. Mas será que a gente sabe que tipo de prensa usar? Vamos pensar um pouco? A escolha da prensa depende do formato, do tamanho e da quantidade de peças. As prensas mecânicas, como esta, são usadas nas operações de corte, dobramento ou estampagem rasa. Já as prensas hidráulicas são mais usadas na estampagem profunda. Além das prensas, são usados estampos, que são ferramentas para corte, para dobramento e para estampagem profunda. O punção, ou macho, é preso na parte superior que executa movimentos de subida e descida. A matriz fica presa na parte inferior da prensa. Ó, eu já aprendi um monte de coisa sobre estampagens, mas não entendi nada dessa história de corte. Tá legal. Então vamos falar sobre corte de chapas. No corte de chapas, o pulsão de corte é forçado contra uma matriz por causa da pressão exercida por uma prensa. Quando o pulsão desce, empurra o material para dentro da abertura da matriz. Agora eu vou te dar umas dicas muito importantes sobre o corte de chapas. E você, também quer ficar por dentro? Bom, a parte de corte a gente vai ver em outra aula, tá? Esse vídeo se estende, ele vai falando de mais de um processo aí. Mas o corte nós vamos falar em outra aula. Bom, além da equação do dimensionamento do Blank, tem uma equação, né, que nos fornece, então, a força de estampagem. Todo processo, né, de conformação tem uma força necessária para ser aplicado, né? Nós calculamos lá a força de dobramento. Essa é a força de estampagem. Então, vou pedir para que vocês anotem aí, tá? Força de estampagem é P vezes F, vezes sigma R, vezes... Voltou aqui. Beta E, tá? O P é o perímetro do copo, tá? O que é o perímetro do copo? A dimensão, né, do contorno do copo. F é a espessura do Blank, ou espessura da chapa. Sigma R é limite de resistência à tração, é o limite de tração do material, tá? Tudo que é sigma, tá? Tem o F lá, tem o R, tem o E, é tensão. A gente viu lá nos outros exercícios, usava sigma, né? E era tensão de escoamento. Essa é a tensão de tração, tá? Todo material tem uma tensão de tração, uma tensão de compressão, uma tensão de escoamento, tá? Isso é tudo tabelado de acordo com o material. Não depende das dimensões, tá? Apenas do material. Então, para aços 1020, eu tenho uma tensão de escoamento, uma tensão de tração, uma tensão de compressão,
Para aço liga com cobre, eu tenho outra tensão de escoamento, outra tensão de tração, tá? De ruptura também. Tá mudo, acho, para mim aqui. Não sei se tá para vocês também. Para mim ficou mudo. Vocês não estão escutando? Agora voltou. Tá. Ô, Natália, parou ali no aço 1020 para mim ali. Tá. Então, só dando um exemplo, cada material, né, tem, então, seus valores de sigma, suas tensões. E depois, então, o que parece um B ali, né, que é o beta-E, é o coeficiente de embutimento, tá? Então, vou pedir para vocês anotarem essa equação aí também. O coeficiente de embutimento a gente calcula, tá? Vou passar a equação para vocês agora. Às vezes, quando já existe processo, eu tenho um coeficiente de embutimento máximo, mas tem como a gente calcular de forma bem simples ali o coeficiente de embutimento, né, na estampagem profunda de um copo. Natália, saiu a imagem. Saiu? Não consegui copiar tudo. É. Espera aí que eu vou botar de novo aqui para ver. Parei no limite de resistência ali. Estou copiando aí, parou. Mostrou de novo? Agora deu. Agora deu. Tá travando um pouco para mim, mas acho que é a internet. Tá, agora tá. Ontem a internet me enrolou 1 hora. Não, já tá voltando. O já tá voltando, não sei que horas voltou. Porque era 11h30 da noite, quando eu dormi, não tinha voltado ainda. Que avisasse, olha, estão arrumando, não se tem previsão. Não, eu consultei aqui e já está voltando, já estão arrumando. Eu, tá. E eu 1 hora esperando, depois continuou. Tem. Internet é uma incomodação, né? Para mim deu. Copiado, pessoal? Sim, para mim. Então tá. Bom, vamos continuar então. O coeficiente de embutimento, né, ele determina a quantidade de passes de embutimento necessário, né, para a obtenção do produto final, tá? Por isso que eu falei, a gente tem como calcular o coeficiente de embutimento. O coeficiente de embutimento é Dzão sobre Dzinho. O Dzão é o diâmetro do blank, da minha chapa. E o Dzinho é o diâmetro do meu copo, né, do meu produto final. Então, anotem aí. Beta E máximo é igual a D máximo sobre Dzinho. Eu tenho que copiar essa equação aqui, D é igual a raiz quadrada de D. Isso aqui vocês já copiaram. Essa é o diâmetro do blank. Botei aqui de novo, só para vocês terem o diâmetro do blank, mas essa vocês já copiaram. É a primeira lá. Aí fecha as 3 equações que a gente utiliza. As principais, né? Anotaram, pessoal? Essa equação do cantinho que vocês já têm, hein?
Para mim, deu. Então tá. Lembrando que a força de estampagem, ela é para qualquer, né, figura, qualquer geometria de peça. O beta-E, o coeficiente de embutimento, também, para qualquer peça. Só essa adesão aqui, que mexe com a raiz quadrada, que foi a primeira que vocês copiaram, essa é o diâmetro do blank quando a gente está fazendo copos. Outras geometrias, tá? Aí eu vou usar outras equações. Eu trouxe essa que é a mais usada por estampagem lá, tá? Outras não tem como calcular. Carroceria de carro ali, por exemplo, tá? A lataria de carro. Não tem como desenvolver à mão uma equação, né, que diga qual é o tamanho da chapa. É feito por um programa de computador, tá? Mas como o mais comum é o copo a gente consegue determinar com essa equação aqui. Então, vamos fazer um exercício aí sobre estampagem, tá? Anotem esse exercício que nós vamos fazer. Ô, Natália. Oi. Natália, tem como voltar o slide ali rapidinho? Tenho. Esse aqui? Tá? Então, anotem o beta-E, D maiúsculo sobre D minúsculo. O D maiúsculo é o diâmetro do blank, da minha chapa. E o D minúsculo é o diâmetro do meu copo. Essa aqui do canto, D com a raiz quadrada, essa vocês já copiaram lá no início. Ô, Natália. Oi. Eu vou te enviar hoje o trabalho de entrevista, tá? Tá. Tem até segunda, tá? Até segunda? Sim. Depois eu te mandar o segundo, tá? Tá, pode ser. Pode ser até o final de segunda. Eu tinha mandado a data. Tá. E aí, Natália? Oi. Para assistir as tuas aulas, eu tenho que botar entrar no YouTube? No YouTube e eu baixo o que é? Não precisa baixar ali do lado, não precisa baixar, pode ver online só. Ali do lado tem as diferentes playlists, é porque tem outras disciplinas. Só tem que entrar na da nossa turma e assistir. Mas não precisa baixar, porque os vídeos são longos, então fica muito pesado de baixar. Não, mas eu boto ali, mas aparece... Eu boto ali no YouTube, né? Mas aí aparece assim as aulas passadas, assim, datas uma diferente da outra, entendeu? Tu entrou na nossa playlist ou tu entrou só na nossa página? Só na página. Não tô na playlist. Deixa que eu te mando o link, então, da nossa playlist, que aí, em vez de cair lá naquela que tá todas, cai na nossa disciplina aqui. Ah, tá. Tá? Ok. Quer ver dessa matéria aqui ou de outra? De outras também. Tá. Ou me manda qual é a disciplina que tu quer, que eu te mando o link daquela direto, ou quando botar só na GP Machado no YouTube, vai aparecer misturados. E se olhar ali nas playlists, tá tudo separado por matéria, aí fica mais fácil entrar na matéria. Pois é, eu queria entrar na matéria. Aí tem que procurar o nome da matéria ali onde diz playlist, porque aí tu entra só na nossa matéria. Aí lá dentro da playlist tá mais fácil de se achar, porque diz aula 1, aula 2, aula 3. Se entra na página oficial, sem as playlists, tá assim, aula 1 de uma matéria, aula 2 de outra matéria, fica misturado. Aí é bom entrar na playlist. Tu me manda isso aí? Mano. Então tá. Ok, obrigado, Natália. Não vai ser uma bagunça de aulas minhas, aula dos outros, aulas
É, parece até do Alex, Não, eu te mando das nossas, então fica da mais Viviane. fácil. Ah, eu não consigo me achar. Anotado, pessoal? Anotado? Para mim, não. Do exercício Vamos não fazer mandou esse ainda. exercício, então. Agora vou copiar do exercício, tá? Anota. Voltei aqui, ó. É para dimensionar, então, tá? Só para a gente exercitar esse do estampagem, não tem muito o que calcular, né? Mas é a dimensão do blank. Então, vamos dimensionar o blank, né? E calcular a força necessária para o embutimento de um copo de alumínio com 1 milímetro de espessura de chapa, diâmetro do copo de 30 milímetros, altura de 38 milímetros, né? E também foi dado ali o sigma R, né? Que é a tensão do alumínio, tá? Se vocês procurarem até na internet, tabelas de tensão, vocês encontram, tá? De qualquer material. Tensão de escoamento do alumínio, aí vai dizer lá o valor, sempre em megapascal, tá? MPa. A tensão de escoamento do cobre, tá? Precisamos procurar tensão, né, de tração do alumínio, porque da nossa equação ali é tensão de tração. Tudo que diz limite de tensão é a mesma coisa que tensão, tá? Algumas tabelas começam com limite máximo de... Não, limite de resistência ao escoamento, limite de resistência à tração, mas limite de resistência é a mesma coisa que tensão. Outras já dizem direto, tensão de escoamento ou tensão de tração, tensão de compressão. Me avisem quando eu terminar de copiar aí, que eu vou abrir outra tela para nós fazermos um. Para mim. A mim deu. Ventilador? Anotado, pessoal? Sim. Sim? Tá. Vou copiar o nosso enunciado aqui para outra aba. Vou espelhar para vocês essa nova aba. Aqui.
Então tá, como de praxe, né? Vamos anotar os nossos dados aqui de uma forma mais organizada. Então, quer que dimensione, né? O blank necessário e a força, né? Para realizar o embutimento de um copo de alumínio, né? A gente sabe que a espessura ele deu aqui, então a sigla da espessura é S, vale 1 milímetro. Diâmetro do copo, então, de 30 milímetros. O diâmetro do copo é o D minúsculo. O diâmetro do blank é o D maiúsculo. 30 milímetros. A altura do copo, 38 milímetros. E, né, a tensão de tração do alumínio, de resistência à tração do alumínio, é de 70 megapascal, né, MPa. Primeiro, ele pede, então, o dimensionamento do blank necessário para fazer essa estampagem. A equação que determina, então, o dimensionamento do blank para embutimento de um copo é raiz quadrada de D ao quadrado mais 4 vezes D vezes H. Essa é a equação, né, do diâmetro do blank. Então, vamos substituir os valores que nós temos. Diâmetro do blank, raiz quadrada, Dzinho ao quadrado. O que é Dzinho minúsculo? Né? É o diâmetro do copo que eu quero fazer o embutimento. Quanto é o diâmetro do meu copo? 30. 30 milímetros ao quadrado. Não posso esquecer do quadrado. Mais 4 é da fórmula, né? Aparece o D de novo, que é os mesmos 30, vezes a altura do meu copo. E ele diz que o meu copo é 38. Tá? Então, vamos resolver isso aí. 30 ao quadrado, não posso esquecer da raiz, vou botar aqui, dá 900. Né? Vamos botar aí 30 e o x na 2, né? Que é a mesma coisa que é o quadrado na calculadora de vocês. Tem que dar 900. Mais, né? 4 vezes 30 vezes 38, tem que resolver esta multiplicação aqui primeiro. Então, 4 vezes 30 vezes 38. Isso vai dar 4.560. Isso mesmo, pessoal? 900 mais 4.560, vai dar quanto? 4.560. 5.460. 5.460. Dá até grande demais, né? É raiz quadrada. E a raiz quadrada de 5.460, quanto dá? Tem um símbolo de raiz, né? Aí na calculadora de vocês. Aí botem raiz, 5.460 igual. Já tem uma função própria de raiz aí na calculadora. Fica do lado do x ao quadrado. (73,89) 73,89. Sempre em milímetros. Todo mundo achou esse valor? Tá, bota 5.460, né? Bota 5.460. Primeiro tem que botar a raiz.
Zera aí o valor. Primeiro é a raiz, o símbolo da raiz, que é do lado do x na 2. E aí depois o valor. Primeiro raiz, depois o valor. Então, raiz 5.460 e aí igual. Deu. Entendeu? Então, o blank necessário para fazer esse copo, que tem 30 milímetros de diâmetro e 38 milímetros de altura, eu preciso de uma chapa, né, com 73,89, né? Então, diria ali, se está em milímetros, se eu fosse mandar alguém fazer essa chapa, cortar essa chapa, eu ia dizer o quê? 74 milímetros, certo? Se está em milímetros, né? Vou arredondar para mais. Eu não vou pedir para alguém cortar uma chapa, né? Corta ali uma chapa com 73,89 milímetros, né? Vou arredondar um pouquinho e dizer para ele cortar uma chapa com 74 milímetros de diâmetro, tá? Que aí eu tenho certeza que dá o meu blank. Oi. O meu aqui dá eu quando eu faço isso aí, pô. O raiz quadrada? Isso. Tá, mas tu apertou a raiz quadrada primeiro? Isso. E tá zerada a calculadora? Não tem nenhum número antes? Não, tá zerado. Raiz quadrada, 5.460, igual, não é? Isso. Dá erro, o meu dá erro. Tá, mas tu tá botando a raiz ou tá botando ao quadrado também? É só a raiz. Vai aparecer o símbolozinho da raiz e já escreve o número direto. A calculadora já... Então, é isso. Hã? É isso, do lado do quadrado aqui. Do lado do quadrado tem a raiz com um X em cima aqui, ó. Não, é só raiz quadrada. Só o símbolozinho da raiz. Tá do lado do quadrado. Vai estar assim na calculadora. Vai estar um símbolozinho assim, ó. Tá, mas o meu tem um X em cima. Não. Tem um Xzinho do lado na raiz? Aqui? Isso, é. Tá, mas não tem problema. É a mesma coisa, só muda a calculadora. Aí aperta esse botão. 5. Daí aparece 5, 4, 6, 0 e dá igual. Não, o meu dá sintaxe erro. Aparece ali, parece que tá erro. Tá, se o teu tem o símbolozinho, quando tu aperta no botão, aparece isso aqui lá em cima na calculadora, né? Não, o meu aparece como se fosse um chapeuzinho. A tua calculadora é pretinha? Não, é branca. Aparece um chapeuzinho lá quando eu aperto a raiz quadrada. Tá, é por causa das brancas. Ó, a raiz ao quadrado que aparece no teu botão, vou tentar dar zoom aqui, aparece assim, ó, em cima do botão ou acima, como tá amarelo aqui? É no botão mesmo que tá escrito X, a raiz ao quadrado, ou é em cima do botão? Ah, tá certo. Aqui, achei. Não, tava apertando errado. Tu tava nesse aqui que tá em cima, né? Isso. Tá, tenta aí pra nós. Não, agora vai dar certo, porque eu tava no botão errado mesmo. Deu, esse aí mesmo. Certo? Então, tá fechou certo. a parte do dimensionamento do blank. Então, para fazer um copo de 30 milímetros de diâmetro e 38 milímetros de altura, eu preciso, né, de um blank, de um disco redondo, com 74 milímetros aproximadamente ali de diâmetro, tá? Ele pediu também, vou botar aqui pro lado, que ficou grande, a força de embutimento, né, para realizar este processo aí, tá? A força de embutimento tem outra equação. Força de embutimento, vocês têm anotado aí, né, é igual a P vezes S vezes sigma R vezes beta E, tá? O P é o perímetro do copo. O S é a espessura da minha chapa. O sigma R é a tensão de tração do material. E o beta E é
o coeficiente de embutimento. A espessura, este aqui, ó, da minha chapa, eu tenho de cara. Quanto é a espessura da minha chapa? O exercício me deu. 1 milímetro. A tensão de resistência à tração, o limite de tração. O exercício também me deu. 70 megapascal, tá? O perímetro do copo, isso eu não tenho de cara, tá? Mas eu tenho o diâmetro do copo, então eu acho. E o coeficiente de embutimento eu também tenho que calcular. Então, vamos por partes. Primeiro, eu tenho que achar esse aqui, ó, o P, que é o perímetro do copo. Eu não tenho. Como que eu acho o perímetro do copo? O que é o perímetro do copo, né? Eu tenho um copo assim. Tá? Tem meu copo lá. O diâmetro do meu copo é o quê? É isso aqui. Tá? O perímetro do copo é o quê? É como se eu medisse a extremidade. É essa parte aqui, ó. Tá? É este perímetro que eu quero, tá? Qual é o perímetro de um círculo? Eu vou fazer em outra vista para vocês. Ó, eu tenho uma circunferência. O diâmetro dessa circunferência é essa medida no meio da circunferência. O perímetro é quanto mede fazendo toda essa volta. Qual é o perímetro de uma circunferência? Alguém sabe me dizer? Como se calcula? Quanto tem essa volta inteira aqui de um círculo? Não? Quando tem que fazer alguma coisa com tubulação, quero saber a volta da tubulação. Eu meço? Se eu não conseguir medir, não tem como eu calcular? Olha que esse perímetro a gente precisa muito na prática, hein? Se eu não consigo medir a minha tubulação. Na outra turma já teve gente que me disse que entrou não sei aonde lá para medir porque não sabia da equação do perímetro. Tinha que cortar a tubulação de não sei o que mais. Então, vamos lá. O perímetro de uma circunferência vale 2π vezes R. O que é R? É o raio da circunferência, tá? Então, sempre que eu quero saber quanto vale o entorno de uma circunferência, basta eu fazer 2 vezes π vezes o raio, tá? Vamos fazer o perímetro do nosso copo. 2 faz parte da equação, π faz parte da equação, e eu preciso botar apenas o raio. Qual é o raio do nosso copo? Quanto vale o raio desse nosso copo aí? $15. 15 milímetros, né? Porque ele me deu o diâmetro do copo. Se o diâmetro do copo é 30 milímetros, o raio, que é a metade, é 15, tá? Então, perímetro deste meu copo, 2 vezes π vezes 15, tá? O π tem na calculadora também. O π tá lá embaixo, ó. Deixa eu focar aqui primeiro, peraí. Aqui, ó. O π tá lá embaixo na calculadora, só que tá na parte de cima. Então, quer dizer que a gente tem que usar a segunda função. Shift, depois o botão. Então, 2 vezes π, para apertar π, tem que apertar no Shift e depois no botão que tem o π. Vezes... Oi? 2 vezes... Onde é que tu fala que é o π esse? Primeiro, bota 2 vezes... Tá, já botei. O π tem que ter o símbolozinho lá na última carreira de botões. Só que vai estar acima do botão, não vai estar no botão. Achou? Abaixo do 3 ali? Isso. Só que está acima do botão, né? Não está em cima do botão. Ah, tá. Tá? Aperta Só que se a gente apertar direto, como ele não está escrito no botão, está escrito em cima, todas as funções que estão escritas em cima, eu tenho que apertar no Shift primeiro.
Shift é aquele botão lá de cima do canto esquerdo que diz Shift. Vezes. Então, para ter o valor de π, eu tenho que apertar Shift e o botão de π. Então, a equação vai dar 2 vezes π, aí o π é Shift π, vezes, de novo, 15. Quanto vai dar esse perímetro, pessoal? 94 e 24. Oi? Deu erro? Então vamos fazer de novo aí. Aperta 2 vezes. Tá, 2 vezes. Shift, que é lá em cima, que está em amarelinho, provavelmente. Tá, é abaixo do 3? Embaixo aqui da calculadora? Isso. Mas Na primeiro última carreira? tá no Shift. Tá, não, mas esse shift é na primeira, na última carreira de baixo Não, ali? Shift é onde diz Shift, aqui em cima. Ah, aqui. Tá. Shift, depois o botão do π, que é acima do 3. Aí vai aparecer o π aqui. Ah, tá. Apareceu aqui em cima? Vezes 15 de novo? Vezes 15. Vezes 15. Quanto é que deu? 94,24. Isso. 94,24. Se não apertar no Shift antes do botão do π, se tu apertar direto ele aqui, ó, o que aparece na tua calculadora? E, não é o π. Faz aí para tu ver. Aperta só no botão aqui embaixo. Tá, faço tudo de novo. Então, 2 vezes Shift, embaixo, né? π. Tá, bota o π. Primeiro Tá, Shift. 2 vezes. Ó, 2 vezes Shift, aqui em cima, π. Não tem um botão que diga que a gente aperte, que nem o de raiz. Ah, aperta na raiz é raiz. Não tem esse botão. O botão que representa o π é apertar em 2 botões, o Shift e o que diz aí, o que diz EXP. Aí aparece o π. Ei, Natália. Oi. Aí o 2 vezes π tu vai usar sempre. A única coisa que vai mudar vai ser o raio, no caso. Isso, sempre. Por isso que o pessoal às vezes passa trabalho, é uma equação muito simples, tá? Porque o diâmetro da tubulação, o raio, a gente sempre sabe. A equação é sempre 2π vezes o raio. Só o que vai mudar é o raio. 2 e o π é sempre esse. Tá? Okay. Porque se eu pergunto o perímetro de um quadrado, todo mundo me diz de cara, por que do círculo não? Tá? Vou dar um exemplo aqui, gente. Ó. Um quadrado. Tenho 2 metros de lado. Se é um quadrado, todos os lados valem a mesma coisa, né? 2 metros, 2 metros e 2 metros. Qual é o perímetro de um quadrado? 8, né? Que é como se eu andasse aqui, ó. 1, 2, 4, 6, 8. O quadrado de cara, você sabe o perímetro. E o círculo, por que não? O círculo só não dá para somar, tem que fazer pela equação. O perímetro de um círculo é sempre 2 vezes π vezes o raio. Medir o raio, já tem o perímetro. Se tu tiver o raio. Quanto vale o diâmetro? Diâmetro de um círculo não é a mesma coisa que 2 vezes o raio? Sim. Então, eu tenho 2 vezes o raio. Eu posso usar 2 equações. Ou eu posso usar perímetro de um círculo, pode ser 2π
R ou π vezes o diâmetro, que é a mesma coisa, tá? Ou tu decora de um jeito, ou tu decora de outro. Qual é o perímetro de uma circunferência? Alguém vai dizer 2πr, outra pessoa vai dizer πd. É a mesma coisa, porque 2 vezes... Deixa eu botar em outra cor. Aqui. 2 vezes o raio não é a mesma coisa que o d? Sim. Sim, tá? Como vocês vão decorar, aí fica a critério de vocês. Ah, quanto é o perímetro? É π vezes d. Tem gente que responde π vezes d, tá certo? Tem gente que responde 2πr, que nem eu, tá? Mas fica a critério de vocês, é a mesma coisa. Mas é interessante saber essa equação, às vezes, para saber o perímetro de tubulações, de lugares, tá? Sim. Vamos voltar lá para o nosso exercício, então. Isso aqui foi só um exemplo aqui. Porque aí muita gente fala assim, ah, eu prefiro calcular πd, que é menor, tá? Pode ser, gente. Muita gente calcula, decora πd porque é mais fácil. Só que eu usei muito isso aqui na disciplina de tubulações, que eu vejo na faculdade, eu vi um ano inteiro. E tubulações, tudo tu vê com raio. Tudo. Na parte de mecânica dos fluidos, tá? Outra coisa, ó, tudo tu vê com raio. Tu não trabalha com diâmetro. Então, é uma coisa que impregna na tua cabeça. Parece brincadeira. Mas eu falo 2πd, muita gente fala também, 2πr, tá? Não vem o πd na cabeça. Então, como vão decorar, é tranquilo, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Mas é interessante saber sempre a circunferência ali de um círculo. Bom, calculamos, então. Oi? Natália. Oi. Aqui, ó, se tu pegar, então, para tu achar se tu pegar uma prancheta, por exemplo, dobrar numa calandra, aí vai ter que, para achar isso aqui, vai ter que calcular isso aqui, vai dar 94,24, é isso? Perfeito, isso mesmo. Tem uma chapa e vai dobrar, vai calandrar essa chapa. Que diâmetro vai ficar o teu tubo? Tu não vai saber? Tem que saber, né? Ou, por exemplo, isso mesmo, o Pedro trouxe um ótimo exemplo. Ó, vocês têm que fazer um tubo, tá? Vocês mandaram lá vocês fazerem um tubo com 1 metro de diâmetro, tá? Como é que vocês vão fazer um tubo? Com calandrar uma chapa, vão fazer um tubo, depois solda. Qual é a largura dessa chapa para fazer um tubo de 1 metro de diâmetro, gente? Como é que vocês vão saber? Vão botar uma chapa gigante lá e ver o que sobra? Acontece, né? Aí corta que sobra. Aí corta que sobra. Faz todinha, e vai quando der solda e corta que sobra. Vocês têm um tubo para fazer calandragem, tá? A partir de uma chapa. Qual que vai ser o comprimento da chapa? O que é o comprimento da chapa? Não é o perímetro, gente? É o perímetro. Isso. Exatamente o perímetro, ó. Tá? Tem uma chapa reta aqui, ó. Tô entortando ela. Depois entortei ela totalmente. Não é a mesma chapa, só que torcida? Esse comprimento aqui, né? Ou seja, tem uma circunferência aqui, tá? Esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, é o perímetro. Então, nesse mesmo exemplo, para fazer uma... Vou trocar a cor aqui. Para fazer uma tubulação com 1 metro de diâmetro, preciso de uma chapa com que tamanho? Perímetro igual a 2πr, ou, se quiserem usar, né? π vezes d, a mesma coisa. Ah, me deu em diâmetro aqui, vou usar em diâmetro. Então tá, vou usar em diâmetro porque fica mais fácil, porque já foi me dado em diâmetro, posso usar. Então, é π vezes qual é o diâmetro? 1 metro. π vezes 1. Quanto vai dar aí? Ou 1 vezes π. Aí faz. Π, como é que é o π? Shift lá em cima e o botão do π.
vezes 1. 3,14. 3,14 metros, né? Se tu botou aqui, ó, o diâmetro ou o raio em metro, o perímetro vai dar em quê? Em metro, tá, gente? A gente sempre trabalha com milímetros, mas a gente tem que se atentar a isso. Se a gente mediu em milímetro o raio, o perímetro vai dar em milímetro. Se a gente está fazendo o raio ou o diâmetro em metro, o perímetro vai dar em metro, na mesma unidade, tá? Só usar um exemplo. Então, para fazer um tubo com 1 metro de diâmetro, a gente precisa de uma chapa com 3,14 metros de comprimento, né? Aí, claro, a profundidade do tubo. A profundidade do tubo vai ser a mesma largura da chapa, né? Aí não tem como fazer. Mas estou falando do perímetro e do comprimento da chapa ali para saber, né, qual vai ser o tamanho utilizado. Então, é um bom jeito, além de tubulações, de por que tem que saber o perímetro. Certo? Tá, mas como é que ele fez esse valor aqui? Foi o perímetro, é 2, no caso, vezes... Desse nosso exemplo ou do exercício de aula? Um exemplo aqui, esse exemplo do lado aqui. Esse aqui? É. Esse a gente disse que o diâmetro vale 1. Então, Vezes 1. π vezes 1. Π vezes 1. Π vezes 1. Deixa eu aumentar aqui mesmo. Vezes 1. Π vezes 1. Vai dar 3,14. Ah, eu quis usar o 2πr. Dá na mesma. Se vocês usarem 2 vezes π, se o diâmetro é 1 metro, o raio vale quanto? 50, né? É 1 metro? 0,5. Estamos falando em metro. Tá. Tem que me responder na mesma unidade. 1 metro vale 0,5 metros. Não vale usar diferenças de unidade, né? 1 metro vale 50 centímetros. Não vale, é na mesma. Tá. Se fizer isso aqui na calculadora, não vai dar exatamente os mesmos 3,14 metros? Vai dar exatamente o mesmo. Então, se vão decorar assim ou assim, não tem problema. Só que tem que saber um desses dois aí, hein? Feito? Beleza, vamos tapar o nosso exemplo aqui. E vamos voltar para cá. Bom, nós achamos aqui, ó, o perímetro que eu não tinha. Vamos olhar nessa equação. O perímetro eu não tinha, agora eu achei. O S é a espessura da chapa. Isso já me deram direto no exercício, 1 milímetro, já tenho. O sigma R, que é a tensão de tração, o exercício já me deu, 70 megapascal, não preciso. Falta só achar o beta E, tá? O beta E o exercício não me deu. O que é o beta E, gente? Beta E. Beta E é coeficiente de embutimento. Como que eu acho? Tem uma equação bem simples aí para o beta E. Qual é? D maiúsculo sobre D minúsculo. O D maiúsculo é quem, gente? O que é o D maiúsculo na equação? 74. Isso. Não. D maiúsculo é o diâmetro do blank, que nós a recém calculamos. Que a gente disse que vale 74 milímetros. E D minúsculo é o diâmetro do copo. Que vale quanto o diâmetro do copo? 30. 30 milímetros. Então, quanto vai dar o meu coeficiente de embutimento? $2,46. 2,46.
O beta-E é sempre um valor maior que 1, tá? Por quê? Porque o diâmetro do blank, da chapa, é sempre maior que o diâmetro do meu copo, tá? Então, o coeficiente de embutimento, eu acho que é a equação diâmetro do blank sobre o diâmetro do copo, tá? Eu recém calculei o diâmetro do blank, o diâmetro do copo e o exercício já me deu, achei o coeficiente de embutimento. Agora, eu já tenho todas as informações aqui. Posso calcular a força, né? Posso calcular a força de embutimento. Vamos calcular a força de embutimento aqui. Agora eu tenho todas as minhas incógnitas. Vamos lá. Força de embutimento. Vamos ir passando os valores. Quanto vale o perímetro do meu copo? 94,24. 94,24. Vezes quanto vale a espessura da minha chapa? 1 milímetro. Vezes quanto vale a tensão de tração? 70. 70. E quanto vale coeficiente de embutimento? 2, alguma coisa. 46. 46. Então, 94,24 vezes 1 vezes 70 vezes 2,46. Qual vai ser a minha força de embutimento? $16.228. Quanto? Faz tudo junto, sem parênteses, nada. Sem parênteses, nada. Tudo direto. Tudo numeral inteiro, então tudo direto. 16,22. Vocês têm certeza dessa resposta? Eu deu 16, aí a vírgula é ponto, né, na calculadora. Isso. Então, esquece da vírgula. Então, é 16 mil, né? 16.128,128. Desculpa, falhou, não escutei. 16 mil? 228,128. As forças que a gente encontra em conformação mecânica é sempre em Newton. Então, a força necessária para realizar este embutimento aqui é de 16.228 Newton. Só um copinho dá todo esse cálculo? Só esse copinho. E de alumínio. Não é um material com uma resistência muito alta. Se essa tensão aqui fosse maior, né? Porque quanto mais resistente é o material, maior é essa tensão aqui. Maior ia ser a minha força necessária. Pessoal, alguma dúvida desse exercício? Alguma dúvida sobre o conteúdo de estampagem? Não? Hoje não. Então tá, pessoal. Hoje não. Vamos acabar a nossa aula, então. Semana que vem a gente vai entrar com extrusão, trefilação, processos especiais de conformação, tá? Vou corrigir final de semana as avaliações de vocês. Segunda-feira eu passo para vocês, tá? Então, boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, até segunda. E aí, Russo? E aí, Russo? É o Russo, não é? E aí, Pedro? E aí, tranquilo? Como é que tá? Tranquilo, e tu? Tudo bem? Eu olhava, não sabia, não tinha certeza se era tua ou não, cara.
Tranquilo?